Vamos abrir as nossas Bíblias. Agora no capítulo 3 de Hebreus. Hebreus, capítulo 3. Vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 19. E hoje nós vamos tentar desenvolver esses seis primeiros versos. Tá? Como nós estamos vendo aqui no título da Sociedade Bíblica do Brasil, Cristo é superior a Moisés, perigo da incredulidade e da desobediência. Nós vamos perceber que nesses seis primeiros versos ele vai dar continuidade à ideia de que Cristo é superior. Né? Nós vamos ver aqui a Moisés. E a partir daí, a partir de fundamentado esse argumento bem claro na mente daqueles crentes ali, ele vai exortá-los. Ele vai mostrar o perigo da desobediência e da incredulidade, ou seja, da apostasia. Vamos ao texto. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, como minha prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo exame do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Queridos, nós estamos vendo aqui, nesse texto, a continuação do argumento do capítulo 2, que vem discorrendo lá desde o capítulo 1, falando da superioridade de Cristo. E nós precisamos nos lembrar por que isso. Por que a necessidade de mostrar essa superioridade? Porque alguns hebreus estavam considerando seriamente desistir de seu compromisso com o Evangelho de Cristo para voltar ao judaísmo praticado anteriormente. E aqui o escritor do livro de Hebreus está escrevendo para persuadi-los a pensar de outra forma. Ou melhor, a dissuadi-los em não tomar essa decisão. Nós vimos ali, fica muito claro, nesses dois primeiros capítulos, aonde tal ação iria levar aquela igreja, ou aquelas pessoas ali daquela igreja. E nesse capítulo, capítulo 3,
Inicialmente, ele dá continuidade ao argumento da superioridade de Cristo sobre todas as coisas, e aqui no caso de Moisés. E a partir daí, ele vai começar a demonstrar o perigo, ou os perigos da apostasia. No primeiro verso, ele vai pregar uma exortação, e em seguida, dos versos de 2 a 6, ele passa um ensino, fazendo uma comparação entre Cristo e Moisés. E a base de todo o pensamento do escritor está na plena, ou melhor, está em que a suprema revelação de Deus vem através de Cristo. E somente por meio de Cristo que o homem tem verdadeiro acesso a Deus. Por isso ele começa demonstrando que Jesus foi superior aos profetas. Depois ele continua provando que Jesus supera os anjos. E agora passa a demonstrar a superioridade de Jesus sobre Moisés. E todos esses elementos que foram citados estão relacionados diretamente com a fé ali do povo judeu inicial, que se completa e que chega em sua plenitude em Cristo. E por que Moisés agora? Porque Moisés, no pensamento judeu, ele ocupava um lugar singular. Foi um homem com quem Deus falou face a face, foi aquele que recebeu a lei, os 10 mandamentos. Ele era considerado o maior profeta do mundo para o judeu. Moisés e a lei eram virtualmente considerados uma e a mesma coisa para os judeus. A importância de Moisés, né? Chamado de legislador. O mestre dos judeus no século II, o nome dele era José Ben Jalafta, dizia, comentando esse trecho aqui, que se encontra lá em Números capítulo 12, verso 7, se não me engano, né? Ele diz o seguinte: Deus chama Moisés fiel em toda a casa, desta maneira, o coloca numa categoria superior aos anjos que o servem. Pois bem, então, o escritor de Hebreus, por causa dessa perspectiva, sente a necessidade de demonstrar, ou seja, dar o seguinte passo: demonstrar que Jesus é maior que Moisés. O verso 1, nós temos assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Inicialmente, essa expressão, essa conjunção, nós poderíamos dizer assim, uma confissão conjuntiva, que inicia, ela dá a ideia de uma ligação, ou seja, a conclusão do que vem anteriormente. Ela está ligando o capítulo 2 ao capítulo 3. Tá? Ela liga o capítulo 3 ao capítulo que o antecede. E é interessante que esse verso ele faz essa ligação com o capítulo, falando da unidade de Cristo com seus irmãos. Ele fala isso no capítulo 2. Agora ele dá continuidade, ou seja, ele chama a atenção desses irmãos santos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Ele chama de santos, por quê? Porque eles foram feitos santos em Cristo. E o capítulo 2 diz que Deus não se envergonha, de Cristo não se envergonha de chamá-los de irmão. Por quê? Porque eles foram feitos irmãos, foram feitos irmãos santos em Cristo. E o adjetivo santo ele vai apontar para aqueles irmãos, para a igreja que foi santificada, aquela igreja que pode estar na presença de Deus, pois seus pecados foram removidos por esse Cristo, como nós acabamos de ver anteriormente no capítulo 2. Mas ele diz que esses santos irmãos, eles participam da vocação celestial. É interessante essas expressões, porque lá embaixo, no verso 6, ele vai dizer assim, que nós somos casa de Cristo se participarmos. Ou melhor, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia da nossa esperança. Na realidade, ele está dizendo a mesma coisa. Esses que participam da vocação celestial são aqueles que guardam firmemente as promessas até o fim. Até o fim.
Mas é interessante porque no verso 1 ele está chamando a atenção para Cristo. Né? Considerai conforme o sumo sacerdote. Mas antes de fazê-lo, ele lembra que eles são santos e ele lembra que eles têm uma comunhão celestial. E era essencial que esses preservem uma perspectiva espiritual correta. Jesus é santo e santifica a sua igreja, ele é o sumo sacerdote e ele é o único mediador entre Deus e os homens. Uma vez que eles querem abandonar a Cristo. O apóstolo Paulo, quando fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Cristo Jesus homem. Essa é a vocação espiritual que eles tinham. E essa vocação provém de Deus através de quem? De Jesus Cristo homem. Aqueles que eles queriam abandonar. Aqueles que eles queriam deixar. Para voltar às sombras da lei. Mas a perspectiva aqui, o foco é Cristo. É por isso que ele diz: considerai atentamente. Ou seja, depois de falar tudo que ele falou a respeito de Cristo, da pessoa de Cristo, da glória que Deus reparte ou lança sobre ele, porque ele também é Deus, ele diz assim: considerem também o seu apostolado e o seu sumo sacerdócio. Eles deveriam cuidadosamente refletir a respeito de Jesus, também em sua missão de enviado da parte de Deus, e dele como sumo sacerdote da nossa confissão. O apóstolo está chamando aqui o escritor da carta de Hebreu para que a igreja olhasse para Cristo, considerasse ele nas suas funções, refletisse sobre isso, e essa é a palavra considerar, ponderar, estudar, examinar, refletir, voltar os seus olhos para Cristo como apóstolo e sumo sacerdote. E aí, quando a gente vai entender o que significa isso, é interessante porque nós não vemos a Escritura, pelo menos diretamente, chamando Cristo de apóstolo, como nós vemos aqui em Hebreus. Apóstolo, o que é apóstolo? Apóstolo é aquele que foi enviado. Refere-se mais precisamente a quem Deus enviou. E esse conceito do enviado de Deus, do apóstolo de Deus, é muito usado no livro de João. Abram aí, capítulo 3 de João. A igreja deveria olhar para Cristo como um enviado de Deus. Moisés não era um enviado de Deus. Moisés não foi um homem que o Senhor foi lá buscar em determinado lugar e disse: olha, você vai fazer isso assim. Senhor, mas como? Eles vão chegar lá e eles vão dizer: não, você vai, o eu sou te enviou. Moisés era um enviado de Deus. Mas vamos perceber que Moisés no Velho Testamento é o tipo de Cristo. Mas ele não era o Cristo. Ele apontava para aquele que havia de vir. Por isso que ele tem grande relevância no Velho Testamento. E não é à toa que todos aqueles que tipificam Cristo, eles têm grande relevância ali no meio do povo de Deus. Eles são cabeça no meio do povo de Deus. Por quê? Porque eles estão representando Cristo. Eles estão ali como embaixadores, como apóstolos de Cristo, como enviados de Cristo. Mas o verdadeiro enviado, o apóstolo por excelência, é o próprio Cristo. João capítulo 3, verso 17, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. E essa palavra enviado aqui é o verbo que gerou o substantivo apóstolo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 34 do mesmo capítulo: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida.
capítulo 5 de João, verso 36 a 38, diz assim: mas eu tenho maior testemunho que de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essa que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Percebam que o conceito aqui de apóstolo é um conceito muito especial. Ele vai representar a pessoa que está sendo enviada. Todos os apóstolos foram assim no Novo Testamento e no Velho Testamento também. Por quê? Porque Moisés é considerado como um apóstolo. Essa linguagem é muito usada no Novo Testamento. Mas o caráter é o mesmo. Moisés era um profeta. Falava da parte de Deus. Mas era um enviado de Deus. Olha o que diz João capítulo 6, verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Capítulo 8 de João, verso 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveria de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Os crentes ali em Hebreu deveriam entender que Jesus era o Messias, ou seja, que Jesus era o enviado de Deus. Ele era o enviado de Deus. Lembra daquela parábola? Me lembrei dessa parábola agora. Parábola, acho que é dos lavradores maus, que o Senhor planta uma vinha, e arrenda alguns lavradores. E aí ele envia alguns mensageiros em seu nome. E o que eles fazem? Eles matam, eles batem essas pessoas e mandam embora. E aí o Senhor diz assim: eu vou mandar um representante legal. Não que os outros não fossem, mas eu vou mandar o meu filho. Ou seja, é como se ele estivesse aí. Pode ser, ele é o herdeiro, ele é o dono da vinha. Eles vão atender. E aí o que eles fazem? Eles espancam e o matam. E aí o Senhor Jesus diz assim: o Senhor Jesus diz assim, o que fará o Senhor da vinha a esses lavradores? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. É essa exortação que está sendo transmitida ali àqueles crentes que querem abandonar a Cristo e voltar às coisas antigas. O que acontecerá se eles fizerem isso? O que fará o Senhor da vinha? E o próprio texto vai dizer: a parábola dos maus, dos lavradores maus, consequência é o juízo de Deus. Mas a palavra apóstolo, ela tem um significado mais profundo, que é de embaixador. Não é meramente aquele que é enviado, é aquele que é empossado com autoridade daquele que envia. Esse somente pode falar as palavras de seu superior, pois é proibido expressar suas próprias opiniões quando essas diferem daquele que o enviou. Por isso Jesus disse muitas vezes, não que Jesus pensasse diferente de Deus, mas ele disse muitas vezes: eu não vim fazer aqui a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Por quê? Porque ele era o enviado, ele era o apóstolo, ele era o embaixador. Paulo diz que todo pastor, todo ministro do Evangelho e todo aquele que leva o Evangelho, ele é o embaixador de Cristo. Por quê? Porque ele fala em seu nome, ele prega a palavra que não é dele, a palavra de Deus. E Jesus, nesse caso, em sua forma humana, representava esse enviado de Deus. Jesus era o proclamador do Evangelho. Proclama as palavras de Deus, ele traz as boas novas. Ele próprio representa essas boas novas. E é interessante, como eu já falei, que essa noção de apóstolo essa noção não é atribuída
a Cristo tão claramente em outros livros do Novo Testamento, como nós temos aqui em Hebreus, e nós estamos vendo ali em João. O termo apóstolo aqui vai fazer essa comparação com Moisés. Mas é interessante porque ele diz que ele é apóstolo e sumo sacerdote. Mas a designação do sumo sacerdote aponta para Arão. O judaísmo olha para trás, para Moisés e Arão, e vê, primeiro, como apóstolo do judaísmo, enviado por Deus como legislador. O segundo Arão foi o primeiro sumo sacerdote, designado mediador entre Deus e os israelitas e todos os outros sacerdotes judeus descendentes dele. Na mensagem do Evangelho, ambos os ofícios de apóstolo e sumo sacerdote estão sobre uma única pessoa, Cristo. Eles apontavam para Cristo. Eu esqueci o nome desse comentarista. Eu não sei se foi William Barclay ou o autor do comentário chamado de Comentário de Esperança. Esqueci. Franz é um alemão, ou de descendência alemã. E ele faz uma observação interessante, puxando agora para a língua latina, no significado da palavra sacerdote. Nós temos duas palavras para sacerdote na língua latina. Uma é pontifex e outra é sacerdos. E ele pega essa palavra pontifex, que denotava um membro do colégio de sacerdotes, ao qual presidia, né, esse colégio, era chamado de Pontifex Maximus, que era responsável por vigiar a observância do culto nacional. Essa palavra pontifex, e aí poderíamos traduzir também como sacerdote, vem de pons, do latim, que é ponte. E que recebe esse nome porque ela era baseada, o pontífice recebe esse nome, porque baseava-se na suposição antiga de que os pontífices teriam sido os primeiros a construir uma ponte sobre o Tibre para a prática de culto de um lado e de outro lado do rio. William Barclay, lembrando agora, levando em consideração esse termo, ele vai dizer a seguinte coisa, ele vai dizer assim: o sacerdote é a pessoa que estende uma ponte entre o homem e Deus. Para isso, deve conhecer tanto ao homem como a Deus. Deve ser capaz de falar a Deus em nome dos homens e aos homens em nome de Deus. Jesus é o sumo sacerdote, ou pontífice máximo, perfeito, porque é perfeitamente homem e Deus, porque pode representar os homens perante Deus e Deus perante os homens. Nele, Deus se aproxima do homem e o homem se aproxima de Deus. Nele, Deus vem aos homens e os homens vão a Deus. Dessa forma, queridos, aqueles irmãos ali deveriam ter suas mentes voltadas para Cristo, refletindo minuciosamente na pessoa de Cristo, porque o próprio Cristo, a sua presença física, demonstrava a união de Deus com o homem. Demonstrava aquilo que na queda foi feito, que agora, naquele momento, naquela pessoa estava sendo restaurada. Ou seja, quando o homem pecou, o Senhor colocou 2 anjos ali de espadas embainhadas no Éden para que eles não entrassem e tomassem da árvore da vida e vivessem eternamente e não tivessem condições de serem restaurados à comunhão com Deus. Jesus representava isso na sua própria pessoa. A sua própria pessoa já demonstrava que Deus, agora, ele está entrando em comunhão com os homens. Aquela separação feita lá é desfeita na própria pessoa de Cristo, porque Deus se encarna.
Cristo é maior do que tudo. Ele é superior a tudo. Por isso, eles não deveriam virar as costas para o Evangelho de Cristo. Não deveriam abandoná-lo. Porque quando nós voltamos as costas para o Evangelho de Cristo, para aquilo que a palavra de Deus está falando sobre Cristo, diretamente ou indiretamente, ou seja, diretamente da pessoa e da sua obra, indiretamente daquilo que representa a vida cristã, no seu escopo geral, como Paulo fala em Efésios, aos maridos, às esposas, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós conduzimos o nosso lar. Então, nós rejeitamos isso, nós estamos rejeitando a Cristo, porque tudo isso é Evangelho. Perceba que como viver como o mundo vive, é rejeitar a Cristo. No verso 2 ele diz assim: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a sua casa, ou seja, em toda a casa de Deus. Nesses versos, no verso 2 e no verso 3, nós temos mais fixamente a comparação entre Moisés e Cristo. Ambos foram fiéis em seus respectivos chamados. A grande característica de Moisés aqui era a sua fidelidade, pois ele fez aquilo que Deus o chamou a fazer, aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Se ele tivesse falhado, Faraó jamais teria ouvido a palavra de Deus. Israel teria sucumbido, teria cedido às exigências de Faraó. Além disso, Israel teria recuado ali no Mar Vermelho se Moisés não seguisse as orientações, fosse fiel ao Senhor ali, ao seu chamado. Israel teria recuado no Mar Vermelho, saído do deserto e voltado para o Egito. Jamais teria chegado à Terra Prometida. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, ou seja, os israelitas eram o povo de Deus e a família de Deus. E Moisés foi totalmente confiável em tudo que fez em favor deles. O que a obra redentora de Cristo significa para a igreja do Novo Testamento era para os judeus a saída de Israel do Egito, sob a direção de Moisés. Do mesmo modo, como Moisés foi fiel, Jesus foi fiel em toda a obra que Deus enviou para realizar. Se ele tivesse cedido a qualquer tentação, se ele tivesse se recusado a sofrer e morrer, nenhum pecador teria sido salvo. É interessante, logo no início do Salmo, a referência que ele faz à fidelidade de Cristo. Ele diz assim, ao finalzinho do verso 1, o apóstolo, o sumo sacerdote, estava a essa confissão de Jesus, o qual era fiel àquele que o constituiu. Simon Schumacher, fazendo um comentário desse texto, desse verso em especial, ele vai dizer que o tempo empregado aqui é um presente do participio grego, que foi traduzido pelo presente na nossa língua. É fiel. Tá? E não o tempo passado foi fiel. E ele sugere, eu creio que ele esteja certo, que a obra pela qual Jesus foi designado não terminou quando sua tarefa terrena concluiu. E é isso que o texto está querendo dizer aqui. Ela não terminou, ela continua no céu. Jesus continua a ser fiel em sua obra sumo sacerdotal de intercessão, como nós vimos aqui no capítulo 2 da epístola de João, da primeira epístola. Temos advogado diante do Pai. Ele continua com a sua obra sacerdotal e continua preparando um lugar para o seu povo. Ele continua fiel em amar e aperfeiçoar a igreja. Ele continua trabalhando em prol do seu povo. Porque ele é o cabeça da igreja. É o que nós vimos. 1 João, capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Jesus. Ele continua com a sua obra de intercessão. Ele é fiel. A obra que o Senhor o constituiu para fazer. Ele também está preparando, como lá em João capítulo 14, verso 3, ele diz, quando
onde eu for e vos preparar lugar. Voltarei e vos receberei para viver, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele é fiel, ele continua fiel, ele continua trabalhando em prol do seu povo. E é nesse ponto, alguém poderia dizer ingenuamente, de forma ingênua, se os dois foram fiéis, qual a diferença deles? E aí o verso 3 vai nos responder. Olha o que ele diz: Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Nesse verso, o autor de Hebreus vai voltar a sua atenção para Jesus, considerando digno de maior honra que Moisés. Ou seja, tanto Jesus como Moisés foram fiéis, mas há uma diferença entre eles, e essa diferença vai além da virtude da fidelidade. Moisés nunca exerceu dois ofícios, de apóstolo e sumo sacerdote. Por mais que, inicialmente, esse aspecto não esteja sendo colocado aqui em oposição, mas a diferença que se faz aqui no texto está na característica, na comparação de um construtor de uma casa. Essa é a diferença aqui. Jesus é considerado digno de maior honra, quanto maior honra tem aquele que estabelece uma casa, o construtor da casa, do que a casa. Se nós olharmos, formos passear no Rio de Janeiro ou em determinados lugares do Nordeste, ou até mesmo em outros países, nós vamos ver aquelas construções da Idade Média, do século XIX, século XVIII, aqueles castelos, aquelas coisas lindas, prédios e construções, sua beleza, nós vamos admirar aquelas coisas. Entretanto, maior honra e tributo é reservado para o arquiteto e construtor dessas coisas. Eles se encontram acima da estrutura que criaram, porque por mais bela que seja a estrutura, ela vai apontar para quem a fez. E essa relação aqui de Moisés e Cristo. Jesus está para Moisés como construtor de uma casa, está para a própria casa. Ele possui maior glória que Moisés, assim como o serviço da aliança ultrapassa em muito a glória do serviço da antiga aliança, que Moisés era como representante apontando para Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, abram aí, a palavra vai dizer assim: e se o ministério da morte, gravado em letras, com pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sob excelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E aí nós vemos o apóstolo Paulo contrapondo-se ali o ministério no Velho Testamento, que é o ministério de Cristo também, a pessoa de Moisés, e a plenitude desse ministério representado por Cristo. Ou seja, em Cristo nós temos todas as coisas completas. Lá no primeiro capítulo de João, verso 17, ele ressalta essa mesma diferença. Quando ele diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Mas o que ele quer dizer com isso? Que graça é essa? A graça para conceder aos pecadores a possibilidade de perdão e ajuda em tempo de necessidade. Essa é a grande diferença. Quando o apóstolo Paulo e a Escritura coloca a lei e a graça como se estivessem em campos opostos,
Na realidade, ele está mostrando que a lei apontava para o quê? Para a condenação. A lei condenava. E o Evangelho trazia boas novas. Na realidade, tudo faz parte do Evangelho, mas se fôssemos dividir, como se fosse uma divisão não antagônica, mas progressiva, porque até aquele tempo Cristo não tinha sido manifestado. Eles estavam na esperança da graça de Deus. Por mais que essa esperança já dava certeza, e eles tinham o galardão por essa perspectiva, pela esperança para aquilo que iria se concretizar. Mas ela não tinha se manifestado ainda. E quando Cristo se manifesta, diferente da manifestação da lei, porque como o apóstolo Paulo diz, a lei mostra o quê? Meu pecado. A lei mostra que eu estou condenado. Por isso que é anuário. Porque o homem vê que a mão de Deus está pesando sobre ele, como nós vimos lá no Salmo. Ele se volta para aquele que pode, que deve, tem poder para perdoar. Por isso, nós estamos vendo aqui essa diferenciação de João, ou seja, ele está mostrando que Cristo é superior, que a plenitude dos tempos, a plenitude da revelação está em Cristo. Por quê? Porque a graça se manifestou. Essa graça concede aos pecadores a possibilidade de perdão e ajuda em tempo necessário. E a verdade, ou seja, a realidade para a qual todos os outros tipos de Cristo, de sacrifícios apontavam, se manifestam. Por isso que ele diz, porque a lei foi dada por Moisés, mas Cristo em si mesmo é graça e é a realidade e é a verdade. A lei era de caráter preparatório e revelava a condição de perdição do homem, mas também previa sua libertação. Mas não provia nem graça, nem a verdade, por mais que apontasse para ela. E aqui, queridos, nós podemos perceber que apesar de toda a convergência entre Moisés e Jesus, de fato existe uma diferença, não apenas gradual, mas qualitativa. Por analogia, nós poderíamos dizer que Deus é o arquiteto, Cristo o construtor, Moisés o servo na casa de Deus. Mas o que ele quer dizer com casa? O que significa isso? O que é casa de Deus? Mais uma vez, nós vamos voltar para Cristo. É interessante porque não há outro caminho na Escritura. Cristo é todo o tempo exaltado como Senhor e Rei em sua palavra. Ele está do Gênesis ao Apocalipse. Casa, meus irmãos, se refere à igreja. No Velho Testamento, o povo de Israel. No Novo Testamento, a igreja de Cristo. Lá em Números, capítulo 17, capítulo 12, verso 27, verso 7. Deixa eu abrir aqui. Números, capítulo 12. Verso 7, desculpa. 12, verso 7. Diz assim: não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? E aí ele estava se referindo a quem? Ao povo de Israel mesmo. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Quem é a casa de Deus? Aqueles que obedecem ao Evangelho. Olha 1 Timóteo capítulo 3, verso 15.
Olha o que a palavra de Deus diz, porque se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quem é a igreja de Deus? Somos nós. Agora, especialmente em 1 Pedro capítulo 2, verso 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É interessante esse uso que ele faz aqui. Ele diz que a casa de Deus somos nós. Jesus é considerado ter maior glória do que Moisés, porque ele é o construtor da casa. Aqui nós não estamos vendo o autor querendo minimizar a obra de Moisés, ou a fidelidade de Moisés. Não é um debate aqui. O que o autor de Hebreus quer ressaltar aqui é que não há comparação entre Jesus e Moisés, ou entre Jesus e qualquer outro. Ele está falando de duas categorias completamente distintas. Jesus é aquele que constrói a casa espiritual de Deus, que somos nós. Moisés, que também era uma casa espiritual, ele era servo em toda essa casa. Ele servia ao povo de Deus. Jesus é o fundador da família de Deus. Moisés é um membro dessa família. O assento de honra à direita de Deus Pai pertence a Cristo. Jesus foi honrado por Deus por quê? Porque por meio dele, como nós vemos aqui, ele fez o universo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Jesus aqui é identificado como aquele que estabeleceu a casa de Deus como construtor. Isso nos leva ao versículo seguinte, onde nós vamos entender com mais propriedade o significado de casa. Ele diz assim: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Inicialmente, ele diz que Jesus é maior que Moisés, porque é ele quem estabeleceu a casa de Deus. Aquela figura, né? Deus o arquiteto, Cristo o construtor, e Moisés, todos os outros, servos dessa casa. E assim ele faz uma distinção muito clara, ou melhor, ele não faz uma distinção muito clara entre Cristo e Deus. Olha o texto aqui. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ora, no verso 3 ele diz que o Senhor Jesus é o construtor. E é ele que estabeleceu a casa. Por isso ele é maior que Moisés. E agora o texto diz que é Deus que estabeleceu a casa. Não há uma distinção muito clara aí. E aqui nós vamos perceber que ele está levando em consideração a soberania de Deus em todas as coisas. É interessante nós olharmos para o texto de Hebreus e perceber que ele ensina que Deus opera por meio do Filho na criação. Nós vimos do verso 3, do verso 2, do capítulo 1. Deus aperfeiçoou Jesus mediante o sofrimento, capítulo 2, verso 10. E agora ele diz que Deus estabeleceu todas as coisas por quê? Por meio do Filho. É por meio de Cristo. E aí nós vemos o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 11, verso 36, dizendo porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E aqui nós estamos vendo uma forma interessante de ressaltar a trindade, a infinidade, a diversidade e a soberania de Deus. Jesus aqui é chamado, o seu nome significa Emanuel. Por que Emanuel? Porque ele é a verdadeira casa de Deus. Nós nos tornamos casa de Deus através dele. Ele é o tabernáculo de Deus. Ele é a habitação de Deus entre os homens. Ele é tudo para nós. Por que abandonar esse Cristo e ir para uma outra condição de fé? Abandonar a sua palavra, com aquilo que ele fala na sua palavra, se é ele que nos constrói, e procurar um outro construtor, um outro fundamento. Não existe. Não existe explicação para isso. Jesus é o Deus Emanuel. É o Deus conosco. Ele é a casa de Deus. Ele é a habitação de Deus entre os homens.
Quando João diz que Cristo habitou entre nós, a palavra que ele fala ali no primeiro capítulo é esqueno, que significa fixar o tabernáculo, ter um tabernáculo, permanecer ou viver no tabernáculo. Cristo é chamado do tabernáculo de Deus, a habitação de Deus entre os homens. Por isso ele é chamado de Emanuel. Quando Deus da criação ele cria o homem, a Bíblia não diz isso, mas eu chego a essa conclusão. Ele estava preparando a mim. Desculpe a palavra. O simulacro daquele que iria receber a habitação de Deus. É por isso que temos alguns textos que falam de Deus preparando um corpo para Cristo humano. Por isso que temos alguns textos dizendo como se Deus tivesse criado Jesus. Porque nós somos a imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele não estava pensando por simplesmente no homem. Ele estava preparando um modelo em que ele iria habitar. Jesus dizia que ele era a habitação de Deus. Como Deus poderia habitar entre os homens? A palavra de Deus diz que nenhum homem pode ver a Deus. A palavra de Deus diz que Deus é invisível, incompreensível. Cristo é a verdade. Deus Filho foi designado para essa tarefa. Manifestar a presença do Pai no meio do seu povo. É isso que significa Emanuel. Quando Jesus estava dando a vida, a Palestina era Deus que estava no nosso meio. A pessoa do seu filho. Abra João capítulo 2, verso 19 a 22. Por isso ele estava na criação. Passamos o homem a nossa imagem de semelhança. Porque ele também é um arquiteto e construtor. Ele diz assim, Jesus respondeu, destruí esse santuário em 3 dias que eu reconstruirei. Replicaram Jesus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás. E quando Jesus fala em santuário, tabernáculo, o que ele estava dizendo? O que o povo judeu, o que os crentes do Velho Testamento entendiam quando olhavam para o templo? É Deus no meio do seu povo. O que Davi disse? Eu vou fazer casa para o nosso Deus. Nós moramos em determinado lugar e tal, e o nosso Deus anda em tendas. E aí o Senhor repreende de uma certa forma, mas também sente que a atitude de Davi é uma atitude santa. Ele diz assim, você não vai construir casa, eu vou morar em locais fechados? Que é isso? Estou ser lembrado de que o Senhor está além disso. Mas ele diz, você não vai construir, mas seu filho vai construir. Por quê? Porque aquela casa ali representava a presença de Deus, não ali, aquelas 4 paredes de terra, mas andando no meio do seu povo. E aí o texto diz, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Por isso nós somos chamados casa de Deus. A igreja é chamada assim porque ela abriga o Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus diz. Capítulo 1 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, da primeira epístola, verso 5, também vós, como pedras que vivem, sois edificados casas espirituais,
espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus, é Cristo habitando em nós. Nós somos tabernáculos de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Romanos capítulo 8, ele diz assim, acho que é o verso 7, o verso 7 ou 8, ou o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, nós fazemos parte, nós somos casa de Deus, porque Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus, morada de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Queridos, a necessidade de explicar isso, tá? É para nós entendermos que nós somos chamados de casa de Deus, porque Deus habita em nós, o seu Espírito, somos sua morada. Porque Cristo é o tabernáculo de Deus entre nós. Somos sua morada, se estamos em Cristo. Ou seja, se Cristo habita em nós, somos casa de Deus. Porque Cristo é o tabernáculo de Deus entre nós. Foi essa casa que Deus construiu. Não o seu povo, que representa, está sendo preparado para ser uma eterna habitação de Deus. Eterna porque inicia-se nesse mundo e continua na eternidade. E ele continua o seu argumento entre Moisés e Cristo, diz assim: Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés aqui, verso 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós. Moisés aqui tem um contraste, mais uma vez. Moisés é chamado de servo, Cristo de filho. Moisés era servo na casa de Deus, enquanto Cristo é filho sobre a casa de Deus. O autor, ao escolher o termo servo, e é interessante porque essa é uma palavra que só está aqui no Novo Testamento, tá? Esse servo aqui, que é terakon, no grego, só está aqui, somente aqui em hebreu. Quer dar a ideia de alguém que está a serviço de uma pessoa que lhe é superior. Moisés era servo. Denota uma pessoa que tem intenção de servir, em contraste com aquele que é escravo, que deve servir, que serve por obrigação. Moisés é somente servo. Ele governava ali a casa de Deus que lhe foi confiada. Cristo é imensamente superior a Moisés. Ele não é servo, ele é filho. Ele é a própria representação do Pai. Ele é o construtor da casa. Ele não está na casa para administrá-la. Ele está assim estabelecido dela como o Senhor e ao mesmo tempo como o seu construtor. Sua casa somos nós, a igreja. É isso que ele diz aqui. Cristo, porém, como filho em sua casa, qual somos nós? A casa somos nós. E agora ele vai começar a partir desse fundamento a exortar a igreja. Ele vai dar uma série de exortações quanto aos perigos da apostasia. Nós somos a casa de Deus. Isso significa que os crentes em Cristo, não judeus, constituem a família de Deus. E é isso que ele quer mostrar. Lá em Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, sobre ele, Cristo Jesus, é pedra angular, no qual todo edifício aí poderia ser traduzido também por casa, porque é a mesma palavra no original.
bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Somente os crentes em Cristo reconhecem Jesus como a pedra angular, pois somente nele todo o corpo de Cristo, a casa de Deus, está bem ajustada como um edifício com as suas pedras, está sustentado como um corpo, bem vinculado pelos seus ligamentos e tendões, e que cresce como Deus faz crescer. Como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 2, verso 19, e não retendo a cabeça com o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Percebam aqui o argumento. Ele começa falando da superioridade de Cristo, dos profetas, dos anjos e agora de Moisés. Ou seja, ele está dizendo aqui, aqueles que estão em Cristo e que permanecem em Cristo são casa de Deus. Aqueles que abandonam e que apostatam não são casa de Deus. E essa a perspectiva aqui, olha o verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Eu não sei se vocês estão lembrados do que nós falamos em Provérbios quanto à salvação. E nós vamos ver o escritor de Hebreus falando a mesma coisa. Aqui no verso 6, o escritor de Hebreus está nos dizendo que não somos membros da família e da casa de Deus, a menos que creiamos e continuemos crendo até o fim. A menos que continuemos vivendo na ótica do Evangelho, segundo as pisadas de Cristo. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, os puritanos diziam que a marca do crente é o ouvido e os pés, porque ouvem e obedecem, ou seja, seguem o caminho. Então não seria somente ouvir, mas conformar na sua vida aquilo que está sendo falado. E é isso que ele está dizendo aqui. Nós somos casa de Deus. Se guardarmos, se demonstrarmos isso em nossa vida. A Escritura nos ensina insistentemente que todos os salvos não apenas recebem uma nova posição aos olhos de Deus, mas também recebem uma nova natureza. Nós muitas vezes confundimos isso. Reivindicamos para nós essa nova posição, mas não demonstramos essa nossa nova natureza. Se alguém que diz ser crente, e mais tarde mostra com a sua vida, que se não se tornou santo, que sua fé foi algo meramente temporário, é porque não era um verdadeiro cristão de modo algum. E há uma grande diferença aí daquelas pessoas que acham que a segurança eterna e o ensino das Escrituras sobre a perseverança dos santos é a mesma coisa. Algumas pessoas pensam que segurança eterna é apenas, e é isso que os que falam em segurança eterna, pode dizer assim, nessa expressão, né? Então a impressão de que qualquer pessoa que diga ter recebido a Cristo tem que ser considerado um verdadeiro crente. Até no nosso tempo, a característica da conversão hoje, um tempo atrás, não sei se hoje continua, era só levantar a mão. Levantou a mão, demonstrou o novo nascimento. Esses que pensam dessa forma, eles pensam que estão salvos no tempo da eternidade. Ainda que apostatem e não mais andem com o Senhor. A ideia é que eles podem perder a bênção de Deus nessa vida, mas jamais serão perdidos. Nós vamos perceber que a questão aqui em Hebreus abordada é de modo bem diferente. É verdade que o crente verdadeiro ele tem altos e baixos. Que ninguém nesta vida presente é perfeito no sentido de ser impecável. Esse crente pode até se afastar do Senhor,
nossa condição de fé diz isso. Nós não podemos cair totalmente da graça, mas podemos entristecer o coração de Deus e ficar temporariamente afastado. Esse crente pode se afastar do Senhor. Entenda poder nesse sentido, possibilidade. Como Pedro fez quando nega Cristo. Mas eles não conseguem permanecer afastados. Eles foram transformados e a sua natureza vai se revelar sempre presente. Eles vão voltar para o Senhor. Crescem em entendimento e força espiritual e jamais viram as costas para Cristo de forma irrecuperável. Se alguém abandona a sua profissão em Cristo, se alguém tem professado a Cristo e abandona para sempre, é porque a sua profissão de fé nunca foi autêntica. Ele jamais experimentou uma transformação genuína. E nós vamos perceber aqui que a única evidência de que você é filho de Deus é que você continua na fé a despeito das suas falhas. Se você não dá a demonstração de santidade, ou pior, se nega o Senhor Jesus Cristo, você está perdido. E era isso que o escritor de Deus está querendo mostrar aqui. Guardemos firme, é isso que nós precisamos guardar firme a nossa condição, não abandonando a fé que nós abraçamos inicialmente. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando somente de temas teológicos, não, a gente está falando de toda a Escritura. Toda a Escritura. Porque toda ela aponta para uma vida prática. Como nós temos visto ali em Provérbios. Nós precisamos guardar firme a nossa posição em Cristo. Apesar de todas as sugestões e tentações desse mundo, nós precisamos estar firmes. E se os leitores da Epístola não se agarrassem a essa esperança no qual eles estavam se vangloriando por causa das dificuldades, ou seja, por causa das facilidades que seria abandonar a Cristo, voltar a uma pseudo-religião semelhante ao Evangelho e se sentir seguro, uma falsa segurança. Se eles abandonassem o Evangelho que haviam abraçado anteriormente, para voltarem ao judaísmo, estariam completamente perdidos. Fica claro aqui na carta a advertência do autor. Se não continuassem na fé, perseverando até o fim, no meio das provações, das dificuldades, das tentações, das perseguições, eles estariam perdidos. Por isso, olha a preocupação dele. A preocupação dele, aos nossos olhos, seria fútil e vã. Quando ele diz que no momento de dificuldade e perseguição, não deixem vocês de se congregar, como é o costume de alguns. Olha a preocupação do escritor da carta. O fogo está pegando. A perseguição está feroz. A gente não consegue se congregar. Não posso mais me congregar aqui. Ele está preocupado em a gente se reunir em culto. Ele está preocupado, ele está dizendo que fuja, olha, faça uma tenda assim, fuja para tal lugar e tal, assim. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que a igreja se reúna. Que os crentes, mesmo em meio a toda dificuldade, se reúnam como povo de Deus, como nação santa, no dia do Senhor e congreguem, adorem ao Senhor, seja onde for. Olha a preocupação, olha a distância do autor da carta e da nossa realidade. Fica claro aqui essa advertência. Se não continuassem na fé, perseverando até o fim, eles estariam perdidos, estariam demonstrando que não pertencem a Cristo. Por quê? Porque o próprio escritor da carta ele vai dizer: nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E onde toca isso a nossa realidade? Onde toca essa nossa realidade? E hoje,
com tantos matizes evangélicos. Eu me lembro, antes mesmo de ser pastor, uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu estou procurando uma igreja que tem um louvorzão. Eu me lembro das igrejas onde eu pastoreei e que algumas pessoas não suportavam ficar na igreja. E preferiam ir para outras igrejas. Claramente, pela minha presença ali. Tá? Não por mim, mas por aquilo que eu pregava. Não que eu acho que seja alguma coisa, eu não sou, né? Mas nós vemos isso. Eu conheço colegas, muitos colegas, tem a mesma realidade. Eu não vou para a igreja por causa do pastor tal. Por quê? Porque ele é um homem fiel às Sagradas Escrituras, à sua pregação, o seu ministério, apesar de todas as falhas que nós temos. Ninguém é perfeito. O pastor da igreja não é perfeito. Né? Apesar de dever ser um exemplo de humildade, exemplo de vida, com todas as suas imperfeições. Aqueles que me conhecem sabem disso. É a graça de Deus. Né? Como é que a gente pode ser exemplo com tanta falha? Só Deus mesmo na nossa vida. Né? Mas conheço muitos colegas. Muitos deles já vieram aqui. Pessoas fogem das igrejas desses homens. E não só por eles, não, mas também pelo conselho que os acompanha. Porque eu conheço irmãos, filhos, tá? E que o conselho não acompanha as pisadas e as orientações pastorais, porque estão firmadas na palavra de Deus, nos nossos símbolos de fé, nas nossas confissões, aquilo que nós cremos. Por quê? Eu lembro da nossa congregação desde o início. E era interessante porque muitas pessoas passaram por essa congregação. Alguns não ficaram porque dificuldade de acesso e tal, mas outros permaneceram um tempo e depois saíram. Você, como pastor, você precisa saber por que o mundo está saindo daqui. Né? Em algumas situações eu fui sozinho, e outras eu fui acompanhado. Era interessante porque alguns deixavam muito claro, não nas suas palavras, mas implícito, que as coisas estavam muito pesadas. Não era esse tipo de coisa que ele estava procurando. Eu lembro uma vez que eu fui participar de uma eleição, e não ganhei a eleição na igreja. Eu posso até dizer que foi na igreja presbiteriana de Maria da Graça, onde eu me casei, toda uma vida lá. E uma pessoa, fiquei sabendo disso depois, disse que se eu assumisse a igreja, eu ia acabar com a igreja. Aí eu fiquei pensando, por que essa pessoa disse isso? Por que eu ia acabar com a igreja? Realmente, a gente tem muita probabilidade de não acabar com a igreja. Nós somos pecadores. O evangélico pregava que não deveria ser diferente de ninguém. Não sou um alienígena, não sou um ser iluminado, né? Não sou um ser de outro planeta, apesar de meus filhos pensarem nisso quando eu era pequeno, não sou um ser de outro planeta. Eu sou somente um ministro do Evangelho, aprendendo a palavra de Deus e tentando ser fiel na sua vida ministerial e na sua vida prática. Por quê? Porque eles não estão rejeitando a homens.
eles estão rejeitando a Deus. Quando nós estamos escolhendo, eu não vou para essa determinada igreja porque a pregação dela é forte, ou como algumas pessoas dizem, porque só prega, só fala em pecado. Como é bom falar em pecado. Como eu me sinto confortável ao falar sobre o pecado, sobre o que Cristo fez para destruir o pecado. Eu me lembro da escritura de Demas. O pastor Paulo Ferreira pregou sobre Demas. E Demas abandonou o apóstolo Paulo, nós não temos muitas informações, mas o texto diz que ele abandonou porque ele amou o presente século. E o que está em jogo ali são as perseguições. O apóstolo Paulo estava sendo perseguido. E Demas não suportou isso. Não suportou essas agruras do ministério, as dificuldades do ministério. E Paulo ficou sozinho, abandonado. Outros de seus irmãos tiveram que sair para outros lugares para exercer, para servir ao Senhor. Mas esse não, esse abandonou porque viu as dificuldades. E abandonou. E a palavra de Deus diz que ele amou o presente século. Como esses crentes aqui em Hebreus estavam dispostos a fazer. Eles estavam dispostos a amar o presente século. Estavam procurando uma religião mais fácil. O judaísmo era mais fácil para eles hoje. Não trazia dificuldades. A palavra de Deus diz que eles amaram o presente século. Isso é amar o presente século. Todas as vezes que nós queremos fugir das consequências do Evangelho na nossa vida, nós estamos amando o presente século. Estamos abandonando a Cristo. Nós somos infiéis. Como o Tiago vai dizer. Infiéis. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Não é uma perspectiva pura e simplesmente filosófica, uma filosofia de vida. Não, é o Evangelho. É o Evangelho. Percebam que todas as vezes que nós pregamos, nós falamos sobre família, a imagem da família é Cristo, a imagem da família é a igreja, a imagem da família é a mensagem do Evangelho. Porque nada que foi construído por Deus, estabelecido por Deus, está fora desse plano. Tudo glorifica Ele e aponta para Ele. Então, rejeitar esse padrão e essas coisas é rejeitar o Evangelho da graça de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Não é uma questão de posicionamento ou de ponto de vista. Quando Deus fala que não se deve casar com ímpios, com incrédulos. Quando Deus diz que a mulher tem que ser submissa. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que ser honestos no nosso negócio. Isso é o Evangelho da graça de Deus. E quando nós não abraçamos isso, nós dizemos assim, é um ponto de vista, é um bom conselho, mas vamos seguir isso. Você está amando o presente século, você está sendo amigo do mundo, porque está desconsiderando, desprezando o Evangelho da graça de Deus na pessoa de Cristo. E a gente pensa que ser crente é só, eu aceito Jesus. É muito mais do que isso. Abra Mateus capítulo 16, verso 24. Verso 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Toma a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem
em troca da sua alma. Era isso que o escritor de Hebreus estava querendo mostrar para eles. Se guardarmos firmes até o fim, a ousadia, a exultação da esperança, nós faremos sim, ou estaremos demonstrando que somos casa de Deus. Somos casa de Deus. Qual é a nossa escolha? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós somos covardes. Mas o Evangelho é para que a gente tenha coragem. É o Senhor que nos dá essa coragem. Essa coragem vem dele. Porque somos casa dele. Essa coragem vem do Senhor. Por isso que Paulo disse em outras palavras, lá em Gálatas capítulo 5, 16 e 17. Andai no Espírito, ainda mais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Por isso o Senhor nos deu o seu Espírito. Para que nós não façamos aquilo que seja a nossa vontade. O Evangelho é para os corajosos e vigorosos, como diz lá em Mateus capítulo 11. O reino dos céus é tomado pelo esforço. Os que se esforçam. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, guardarmos firmes até o fim, ousadia e exultação da esperança. Que o Senhor nos dê coragem para vivermos o Evangelho no nosso dia a dia. E para sermos confirmados, casa de Deus, a expectativa de que o Senhor um dia irá nos resgatar. Vamos orar.